Bom dia, turma 901. Hoje nós vamos estudar ponto máximo ou ponto mínimo de uma parábola. Então vamos lá. Vimos anteriormente que o vértice da parábola é um importante ponto na construção gráfica de uma função quadrática. Além disso, é o ponto mínimo ou ponto máximo da parábola, depende do valor do A. Se ele for positivo é mínimo, se for negativo é máximo. Observe a seguinte situação. Em uma partida de futebol, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola percorreu uma trajetória parabólica descrita na função quadrática. Menos 1/40 de x ao quadrado mais x, em que f de x representa a altura que a bola alcançou em metros, e x representa a distância em metros que a bola percorreu a direção horizontal. Qual foi a altura máxima atingida pela bola? E a que distância em relação horizontal a bola atingiu o ponto mais alto? Para resolver essas perguntas, vamos calcular coordenadas do vértice da parábola, x do vértice e y do vértice, correspondente à função que descreve a trajetória da bola. Então, no caso, f de x igual a menos 1/40 x ao quadrado mais x, temos que o vértice da parábola é dado por 20 e 10. É só aqui fazer valer zero. Nós vamos ter, então, 20 e 10. Só resolver a equação, né? Aqui está o gráfico, né? 0 e 10. Portanto, a bola atingiu a altura máxima de 10 metros, que ocorreu quando ela havia ocorrido a distância horizontal de 20 metros, em relação à posição inicial. Então, a posição aqui está o vértice da parábola. Andou 20 metros, aqui está a altura máxima. Quantos metros na direção horizontal essa bola percorreu para tocar o solo novamente? Então, para tocar o solo novamente, ela andou 40 metros. Né? Muito bem. Nessa situação, a concavidade da parábola é voltada para baixo, pois o coeficiente A é negativo. Né? Assim, o vértice 20 e 10 é o ponto de máximo da parábola, o y do vértice é 10, né? Quando o x vale zero. Né? O valor dessa função deve assumir. Nessas situações em que a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, quando o coeficiente A, e na lei da função A é maior que zero, o vértice é o ponto de mínimo, na parábola y/v é o valor mínimo em que a função pode assumir. Observe o exemplo do gráfico da função g, dada por x ao quadrado menos 2x mais 3. Ó, aqui o A é positivo, então tem um ponto mínimo. Né? E o vértice é o ponto 1 e 2. 1 para x e 2 para y. Em uma função quadrática da função ax2 bx mais c pode ocorrer um dos casos a seguir. Se A é maior que zero, a concavidade está voltada para baixo. E F é voltada para cima, a concavidade para cima. Né? É um ponto de mínimo. Nesse caso, o valor mínimo na função é o x vértice e y vértice. Né? Se A for menor do que zero, aí ele vai ter um ponto de máximo. A concavidade para baixo e vai ter um ponto de máximo. Né? Então vai ter aqui x do vértice e y do vértice. Muito bem, então vamos ver aqui. Determine a parábola correspondente a cada função, você tem um ponto máximo ou de mínimo. Em seguida, escreva as coordenadas desse ponto. Então, aqui você vê aqui, ó, ponto de concavidade para baixo, então vai ser o quê? Ponto de máximo. Né? Ponto de máximo. E deu a função aqui, ó, menos x2 mais 4, A negativo, então é máximo. Então, é menos b sobre 2a,
Então, o x do vértice vai ser 0. E o y do vértice vai ser 4. Então, é 0, 4. O vértice é 0, 4. B, ele deu a função. A, positivo, então é ponto mínimo. Né? Então, menos B sobre 2A é menos 12 sobre 6. Vai dar menos 2. Então, o ponto de mínimo é o ponto menos 2 e agora o y do vértice. Menos 2. Então, por enquanto, nós vamos ter aqui 4 vezes 3, 12. 12 menos 24 é menos 12, mais 7, 5. Menos 5. Menos 2 e menos 5. O C, ele deu a função. A função A é positivo, então é ponto mínimo. Né? Ponto mínimo. Os zeros da função, não sei, então eu vou calcular o x do vértice. É menos B, vai ficar 2, menos B sobre 2A. 2 sobre meio, então vai dar 4. Então o x do vértice é 4. Se o x do vértice é 4, o y vai ser o quê? 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 4, 4. Né? 4. 4 menos 8, menos 4, mais 1, menos 3. Então, vai ser 4 e menos 3. Aqui é 4 e aqui é menos 3. E a última, o A é negativo, então é ponto de máximo. Né? Então, eu vou ter que o x do vértice vai ser menos B, menos 1, sobre menos 4, então dá 1 quarto. 1 quarto ou 0,25, né? Mas pode ser 1 quarto mesmo. Então, 1 quarto ao quadrado é 1/16, vezes menos 2 é menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo mais 7 oitavo dá 6 oitavo, que é 3 quartos. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos, que é 1. Então, y é 1. Então, é 1 quarto e 1. 1 quarto e 1. E o 2? Em determinada localidade, as autoridades de saúde escreveram uma função quadrática para descrever a quantidade de pessoas enfermas e cada dia de ocorrência de uma certa doença. A lei da função construída é f de n igual a menos 1 oitavo de n ao quadrado mais 3n, em que n é dado número de dias, a quantidade de enfermos após n dias de aparecimento do primeiro enfermo. E tem a quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos. Qual foi a quantidade de enfermos nesse dia? Aí que é o x do vértice, que é dado pela forma menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 3 sobre menos 2 oitavos. Então vai ficar menos 24, menos dá 12. Então você tem que a quantidade de casos que aconteceu foram 12 dias após o aparecimento do primeiro caso. E a quantidade de enfermos nesse dia foi, vamos substituir o x por 12. Então, eu tenho 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 8, mais 36. Então, deu 144 por 8, então vai dar 18, né? Então, vai ter 18. Então, nesse dia foi 18 pacientes. Em quanto tempo a doença foi erradicada? Então, vamos calcular os zeros da função. Então, vamos lá. Menos 3, mais ou menos. B ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 1 oitavo. Vezes 0. Você é 0, então não tem. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos 9. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, menos 3, mais ou menos 3, sobre 1 quarto. Então, ficou 0 e 24. Então, levou 24 dias para ficar bom da doença. O outro, efetue os cálculos em seu caderno e determine qual das funções cujas leis estão apresentadas tem o valor máximo
valor máximo, aqui não tem. Aqui não é a função quadrática, só do segundo grau. Aqui também não. Aqui é mínimo. Aqui é máximo. Então vai ser aqui, ó, C. O C é máximo. Mas ali não tem valor mínimo. Valor máximo é só o C. Está aqui. E o valor mínimo é só aqui, ó. Aqui é máximo, aqui é mínimo, aqui é mínimo. Então é aqui, ó, pimba. E aí G. Então foi a função f de x e a g de x. Né? Tá lá. O 4. Durante o ano de 2018, o gerente de uma empresa monitorizou o total arrecadado com as vendas e o custo de produção. Ele percebeu que essas vendas, esses valores, né, poderiam ser aproximados pelas funções T, total arrecadado com as vendas, e C, custo de produção. Onde T é o total arrecadado, é 42x2 menos 252x mais 1.638. E o custo de x é 84x mais 1.134. O x é o tempo em meses. Considerando a função, o lucro L é dado por T de x menos C de x. Responde os itens a seguir. Esboce o gráfico de L. Então, 42x2 menos 252x mais 1.638 menos 84x menos 1.134. Então, efetuando, nós vamos ter 42x2 menos 336x mais 504. Né? Então, LX é isso aí, 42x2 menos 336x mais 504. Isso é o item A, é a lei do gráfico, né? É um menos a outra. B, determina os períodos em que a empresa teve lucro. Então, ela teve lucro aqui, ó, no mês de janeiro a março, ela teve lucro. E de julho a dezembro. De julho a dezembro foi... janeiro a março. Janeiro, fevereiro, março. Março não, janeiro é fevereiro. Janeiro e fevereiro só. É que março não vale. Tá certo. E de julho a dezembro. Só olhar o gráfico, né? Outro. Qual foi o menor valor arrecadado com as vendas? O menor valor arrecadado com as vendas vai ser o x do vértice. Vai ser o menos b sobre 2a. Então, vai ser o quê? Menos 252, menos b sobre 2a. Então, deu 252 dividido por 2a, 84, deu 3. Então, o menor valor arrecadado de vendas foi de 1.260. Né? Que é só fazer o y do vértice, né? Vai chegar aqui, vai fazer o x valer 3. Ó. Então, vai ficar 9 vezes 42, menos 252 vezes 3, mais 1.628, que dá 1.260. 1.260. 1.260, o que vai acontecer? Ocorreu no mês de abril, no mês 4. É o vértice da parábola aqui. Ó. Então, foi o menor valor que deu lá, 1.260. D. Qual foi o maior prejuízo obtido pela empresa? Ora, o x do vértice. Para responder essa pergunta, precisamos calcular as coordenadas do ponto mínimo da parábola correspondente à função L. A função L está aqui. Ó. A parábola vai ser
336 dividido por 84, que vai dar 4. Então, se o x do vértice é 4, então tu vai chegar aqui na função e vai substituir o x por 4. X por 4, que vai dar 42 vezes 16 menos 336 vezes 4, mais 504, que vai dar R$ 168. Né? Então, o maior prejuízo pela empresa foi de R$ 168. E o 5, uma esfera de metal foi colocada em movimento horizontal sobre uma superfície, até cair em direção ao solo. Considerando o solo na altura correspondente à ordenada, e que a esfera ao cair percorreu uma trajetória parabólica, descrita pela função, determine a altura da esfera em relação ao solo, após atingir uma distância horizontal de 1 metro. Então, tu vai fazer f de 1. F de 1 vai ser menos 4 vezes 1 mais 9, que vai dar 5. Então, vai dar 5 metros. Se for meio metro, f de meio vai ser igual a menos 4 vezes meio ao quadrado, mais 9. Então, meio ao quadrado é 0,25 vezes 4, 1. Então, aqui vai menos 1 mais 9, 8. Dá 8 metros. 1,2 metro. Então, vai ficar f de 1,2, vai ficar menos 4 vezes 1,2 ao quadrado, mais 9, vai dar 3,24 metros. Agora, h, a distância horizontal alcançada ao atingir o solo. É só tu fazer a função f de, falei 0, né? Então, vai ficar 0 igual a 4x2 igual a 9. Então, vai ficar 9 quadrado, 2,25. Então, vai dar 1,5 metro. Então, aqui deu 1,5 metro. E a última, em cada item, escreva a lei da função quadrática, que tem zeros iguais a 2 e 8. E o valor máximo igual a 9 e C menos 16. Muito bem. O valor máximo igual a 9. Então, vai ser menos x2 mais 10x menos 16, né? Vai ser a função dada. Onde as raízes da função são 2 e 8. O C é menos 16. E o valor máximo vai ser 9. É o y do vértice. X do vértice vai dar o quê? 10, 5. Dá menos 25. Mais 50, 25, menos 16, 9. É isso mesmo. Então, tem que achar as raízes, tem que achar a função. Então, 5 menos 1, então vai ficar o quê? 2x2 menos 12x menos 10. Vai dar a função. E vocês vão tentar fazer, se não conseguir, é só me avisar, né? Que nós vamos aprender, mas na próxima aula nós vamos aprender como é que monta as equações. Menos 3 e 1. O valor mínimo é menos 4 e o B vale 2. Então vai ficar x2 mais 2x menos 3. Né? Então é isso aí. Um bom fim de semana para vocês. Fique com Deus. E qualquer dúvida é só me procurar. Tchau para vocês. Então, fique com Deus.